Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com notícias, novidades do nosso Vascão. Meus amigos, amanhã já é dia de Vasco novamente, vamos enfrentar o Juventude, vamos falar da atualização sobre o Philippe Coutinho. Será que existe alguma chance do jogador jogar junto com o Payet? Quem sabe, enfim, podemos ver os dois nossos meio-campistas atuando juntos ali. Vamos falar também aqui da situação do Carlos Palácio, também vamos falar da possível saída do Galdames, e muito mais agora para vocês aqui, mudança de data de jogo, muita coisa. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí, tamo junto. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Juventude em São Januário às 9 horas da noite. Essa partida terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de um longo período aí sem ganhar, né, cara? A última vitória foi contra justamente o Vitória, né? E agora vamos enfrentar mais um time que está ali naquele bolo ali, brigando contra o rebaixamento, tentando uma Sul-Americana, que é o Juventude, né? O Juventude, por sua vez, que só venceu um jogo fora de casa. E amanhã eles estarão no Caldeirão enfrentando o Vasco e a gente espera que o Vasco conquiste uma boa vitória, uma vitória convincente para o torcedor voltar a ter a esperança de que é possível o Vasco ir também para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Ontem já aconteceu um tropeço importante para o Vasco aí na temporada, que foi o Cruzeiro perder para o Fluminense, né? Um concorrente diretíssimo ali na busca por uma pré-Libertadores, por uma Libertadores até mesmo de maneira direta, dependendo do número de vagas que abrir aí no Brasileirão. E o Vasco, com certeza, vai ter que ligar o secador também para ficar de olho em alguns times, principalmente o Internacional também, né? O Internacional vem num ascendente muito grande, cresceu muito, passou o Vasco assim, voando, cara. E com certeza o Vasco não pode ficar para trás. Tá na hora de começar a pontuar e pontuar bem, principalmente em jogos dentro de casa em São Januário. Tem que ter a obrigação de vencer jogos, principalmente jogo desse tipo como é o do Juventude amanhã. E para esse jogo, há uma expectativa do torcedor, enfim, ver o Payet e Coutinho juntos, né? O torcedor clama por essa possibilidade. Vale ressaltar que havia aí uma mínima chance do Coutinho ter um tipo de lesão ali depois do jogo contra o Atlético Mineiro, mas não aconteceu nada com o jogador inclusive treinou normalmente ontem com o elenco vascaíno e está confirmadíssimo para o jogo de amanhã. E devido aí ao Coutinho estar 100%, o Payet também está 100%, né? O torcedor vascaíno acha que seria um momento ideal ir para o Rafael Paiva, enfim, testar os dois jogadores atuando juntos, né? Talvez tirando o Pumita Rodrigues do time, atuando com o Emerson Rodrigues e o Verratti somente no ataque, ou talvez tirando o Emerson Rodrigues, colocando o Jean Davi ali como atacante ao lado do Verratti e os dois meio-campistas, né? Não sabemos aí qual seria a melhor escalação, mas o torcedor gostaria muito de ver esses dois atuando, principalmente em São Januário, atuando juntos, né? Esperamos aí que o Rafael Paiva dê essa oportunidade para o torcedor acompanhar Coutinho e Payet em campo juntos, né? Quem sabe amanhã possa ser um grande dia para isso. Mas a tendência é que o Vasco realmente entre em campo com praticamente o mesmo time que enfrentou ali o Atlético Mineiro, ou talvez um pouco semelhante ao time que enfrentou o Cruzeiro. Possivelmente devemos ter ali o Vasco com o Léo Jardim, a lateral direita com o Paulo Henrique ou o Pumita Rodrigues, a zaga. Esperamos que, enfim, o João Vitor seja titular. Tire o Léo Pelé do time titular, não dá para o Léo ser titular do time do Vasco. A zaga tem que ser Maicon e João Vitor, o Rafael Paiva não pode mais inventar, não pode querer dar mais oportunidades para o Léo se redimir. Já acabou isso aí, meu amigo, não tem mais mínima chance. Ele já teve inúmeras oportunidades, passou desapercebido em alguns jogos, mas voltou a falhar novamente e falhou em um jogo extremamente importante para o Vasco, o jogo até então mais importante para o Vasco na temporada. Na minha opinião, a zaga tem que ser João Vitor e Maicon. Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo possivelmente com Hugo Moura e Juan Esposa. Vale ressaltar que o Matheus Cocão foi expulso no jogo contra o Cruzeiro e cumprirá suspensão no jogo de amanhã. Mais à frente podemos ter o Coutinho, um ataque aí, quem sabe, com o Payet, ou talvez o Pumita Rodrigues mais adiantado, ou até outra opção, o Emerson Rodrigues jogando na ponta direita e o Jean Davi na ponta esquerda. Tem inúmeras oportunidades aí para o Rafael Paiva mudar a equipe do Vasco do meio para frente. E também devemos ter o retorno do Ryan à disposição do Rafael Paiva, um jogador que claramente eu não utilizaria, mas a diretoria do Vasco quer fazer dinheiro, o Vasco precisa de dinheiro, precisa vender esse jogador e ele tem que estar atuando, né? Possivelmente o Rafael Paiva deverá dar mais oportunidades para o jogador. E na frente ali o Verratti é o único garantido no ataque vascaíno, né? Deixa aí nos comentários aí qual para você seria o melhor time, qual para você seria a melhor escalação, se você acha que tá no momento, chegou o momento de Coutinho e Payet atuarem juntos aí no jogo contra o Juventude amanhã.
Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. A Rede Globo está negociando aí com a Abrax uma possível compra dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2025. Se houver um acerto com a Globo, haveria mais dinheiro na mesa e facilitaria um acordo com o Vasco, que não aceitou receber menos que outros clubes, como a Mulambada, por exemplo, né? E vende os direitos de transmissões dos seus jogos como mandante separadamente desde 2023, né? Possivelmente, se não houver o acordo com a Globo, o Vasco deverá vender aí o direito de transmissão do Carioca de 2025 para quem paga mais, né? Tanto faz ali se vai ser a Cazé TV, se vai ser a Band, se vai ser o SBT, a Record ou quem quer que seja, né? Nesse ano o Vasco vendeu aí seu direito de transmissão como mandante para o Grupo Globo. Os jogos do Vasco eram transmitidos aí no Sport TV e também no Premier Clubes. No nosso girão, a CBF remarcou novamente aí a data do jogo contra o Cuiabá pela terceira vez, né, cara? O Vasco vai enfrentar aí o Cuiabá no dia 24 de outubro, uma quinta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário, né? Esse jogo aí é válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar com o Cuiabá praticamente perto ali das rodadas finais do Brasileirão, onde também irá enfrentar o Cuiabá novamente, só que dessa vez fora de casa. Se eu não me engano, é o último jogo do Campeonato Brasileiro do Vasco contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Se o Cuiabá estiver precisando de pontos nas rodadas finais, eles vão jogar a vida contra o Vasco. E com certeza a gente espera que até lá o Cuiabá já esteja rebaixado e o Vasco ganhe deles com facilidade e carimbe de vez a sua vaga Libertadores. Bom, e continuando nosso girão de notícias, o meio-campista Pablo Galdames vem sendo aí uma grande dúvida para a próxima temporada. Existe uma grande possibilidade do jogador chileno deixar o Vasco no final desse ano. Vale ressaltar que ele tem contrato somente até o final de dezembro de 2024. A continuidade do jogador de 27 anos para a próxima temporada é praticamente descartada, né, velho? O jogador vem sendo pouquíssimo aproveitado aí pelo técnico Rafael Paiva, conforme apurou aí o portal RTI Sport. A diretoria do Vasco ainda não procurou o jogador para iniciar uma conversa pela renovação. Há uma possibilidade do vínculo não ser estendido e o jogador seguir carreira fora do Vasco, né? Com certeza seria um alívio também financeiramente para o Vasco, já que ele recebe na casa de 500 mil mensais, cara. O Galdames recebe mais que o Verratti, para você ter uma ideia. O Galdames foi uma aquisição da CR7 Partners, que pagou aí cerca de 800 mil euros, um pouco mais de 4 milhões e 200 mil reais, ao Genoa da Itália, clube que também pertencia ao grupo norte-americano, e adquiriu os direitos econômicos do jogador junto ao Genoa. Porém, o contrato foi pequeno, um contrato de apenas uma temporada, e o jogador não deverá ficar no Vasco. Se Deus quiser, ele vai sair do nosso clube, porque não dá para pagar 500 mil mensais aí pro Galdames, né, cara? Um jogador que não resolve absolutamente nada, né? Resolve para ajudar o adversário, né? Porque dentro do Vasco, cara, é um absurdo esse jogador ainda está vestindo a nossa camisa. Bom, e para fechar o nosso vídeo aqui, o Vasco quer uma indenização do Colo-Colo de cerca de 2 milhões e meio de dólares por não ter liberado o atacante Carlos Palacio para o Boca Juniors, né? O Vasco que detém uma porcentagem ainda do atleta e o jogador estava louco para se transferir ao Boca Juniors, mas o Colo-Colo teria vetado aí a possibilidade de o jogador se transferir. Por sua vez, o Vasco queria receber uma compensação aí por essa transação, deseja receber aí 2 milhões e meio de dólares pela não liberação do Colo-Colo. Vale ressaltar que o Boca Juniors iria comprar a parte do Colo-Colo e também a parte do Vasco, e o jogador iria seguir caminho rumo à Argentina. Porém, isso não existiu, e o Vasco entendeu que foi prejudicado nesse assunto, e em breve devemos ter novidades aí. Com certeza o Colo-Colo não vai aceitar facilmente liberar essa grana para o Vasco, né? Não quis nem sequer liberar o jogador para o Boca Juniors. Imagine pagar 2 milhões e meio de dólares para o Vasco, né? Deixa nos comentários o que você acha dessa situação. O Carlos Palacio é um jogador que ainda o Vasco detém cerca de 40% dos seus direitos, 60% pertence ao Colo-Colo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto. É nóis.